Fala turma, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui no Swiper e hoje a gente vai falar sobre um assunto de certa forma complexo, é um assunto longo, porém tentarei ser o mais resumido possível aqui, mas de qualquer maneira o mapa que eu vou mostrar aqui nessa aula ele vai estar disponível para você fazer download e navegar à vontade. Também você pode imprimir a versão em texto para revisitar esse guia que a gente vai estudar hoje, tá? Hoje eu vou falar sobre copywriting emocional e como que você pode deixar o seu copy mais flexível, mais gostosinho ali, mais sexy, para que as pessoas elas se conectem com ele de uma forma mais otimizada e não seja aquele copy que parece um tijolo de tão duro e chato, tá? Então eu separei esse assunto aqui em 3 pilares, tá? Que é porquê, como, pesquisa e exemplos, tá? Então a gente vai ver alguns exemplos no próprio acervo do Swiper para que você possa depois pegar e fazer exercícios dentro do que você aprendeu aqui, tá? Então eu vou passar rapidamente sobre o porquê de usar o copy emocional, tá? Então basicamente o copy emocional ele permite que você fale, né, de formas diferentes a mesma coisa. Então basicamente aqui, se você pede um favor para uma pessoa, o modo como você fala vai influenciar na vontade que aquela pessoa vai ter de executar ou não o que você pediu. Então é basicamente a mesma lógica aqui. Então você pode usar emoções para gerar resultados e reações diferentes no teu lead através da tua escrita. O copy emocional também ele vai te ajudar a criar conexões, né? A gente precisa sempre lembrar que copyright é sobre conexões acima de tudo, né? As pessoas elas não tomam ação sem gerar uma conexão, a menos, claro, que elas sejam obrigadas por algum fator externo, mas 99% dos casos elas vão tomar ação, vão tomar uma determinada ação a partir de uma conexão. Então, se eu gosto de você, eu acreditei no que você está me falando, a partir disso eu vou aceitar o convite que você me fez. Então, o uso do copywriting emocional, ele vai te ajudar a aumentar a possibilidade a porcentagem de aceitação das pessoas em relação à mensagem que você está passando ali. Por fim, o copywriting emocional também, ele influencia comportamento, né? Então, o modo como você fala, você vai inspirar pessoas, você vai gerar comportamentos diferentes a partir do modo como você está escrevendo. Então, a partir do momento onde você consegue aplicar os elementos que a gente vai ver aqui nessa aula, automaticamente você consegue influenciar pessoas de maneiras diferentes, tá? E por fim, mas não menos importante, as emoções, né, elas liberam a boa e velha dopamina no cérebro. Então, automaticamente, isso aumenta a retenção do teu lead, aumenta a atenção dele, na verdade, né, e a retenção. Então, automaticamente, ele consegue ficar mais motivado para fazer aquilo que você sugeriu para ele fazer. E o mais importante, isso vai ajudar ele a lembrar do que você falou. Então, se você assiste um filme, o filme ele é totalmente sem sal ali, você nem vai lembrar desse filme, você vai acordar no outro dia e não vai nem pensar nele. Mas se for um filme que te fez chorar, um filme que te fez rir, ou então um filme que gerou alguma emoção, seja ela qual for, automaticamente você vai lembrar daquele filme. Então é a mesma lógica que a gente aplica aqui para o nosso copy. A gente quer que as pessoas lembrem daquilo que a gente construiu. Então o uso de copywriting emocional vai te ajudar a fazer com que o seu copy grude na cabeça das pessoas e isso automaticamente vai ajudá-las a tomar decisões mais alinhadas com o que você espera. Continuando aqui, a gente vai ver como que a gente pode usar as emoções dentro da nossa escrita, tá? Então, eu coloquei aqui alguns pilares, tá? Eu não vou entrar em detalhes de cada um deles nessa aula, nesse vídeo especificamente, porque eu recomendo que você depois olhe esse mapinha, olhe ali a versão em texto, que aí vai ter todos os exemplos bonitinhos, mas eu vou passar rapidamente aqui só para a gente não se prolongar muito. Então, basicamente, a gente tem aí o famoso conceito das 7 emoções universais. Eu não sou muito fã de seguir aquela regra, né, de tudo precisa ser sobre fear ou greed, né, sobre medo e ganância. Nem tudo seria, eu acho que uma falha a gente limitar o ser humano a somente essas 2 emoções, até porque dentro dessas 7 nós podemos quebrar ela em sub-emoções ou subcategorias, como você preferir, que é o que tem aqui nesse mapa, tá? Então, se a gente vai explorar, por exemplo, a alegria, a gente pode usar isso para destacar benefícios, a gente pode usar isso para antecipar resultados alcançados, como por exemplo aqui. Imagine como será vestir aquelas roupas que você tanto ama. O primeiro passo para essa sensação de vitória começa agora. Ou seja, eu não falei absolutamente nada sobre emagrecer, mas eu falei sobre a antecipação de um resultado que ela deseja, né? Que é vestir aquela
aquele vestido lá que ela gosta, né? Então, para o nicho de emagrecimento, por exemplo, isso aqui seria muito mais poderoso do que aquele clichê, né? Perca peso em tanto tempo, que ninguém mais aguenta mais. Mas a partir do momento onde você fala, pô, sabe aquele vestidinho que você usava e não cabe mais há uns bons anos? Então, se você ficar aqui e me escutar, eu vou te mostrar como fazer isso. Aí a pessoa, né, já fica ali com as orelhas de pé te escutando. Então, dentro dessas 7 emoções, você tem uma série de sub-emoções que você pode explorar e aplicar isso dentro do teu copy. Então, depois dá uma olhadinha aqui com calma, vai navegando dentro desse mapa e dentro da versão em texto, tem uma série de exemplos ali de como que você pode falar coisas diferentes de formas diferentes. E um exercício muito legal para vocês testarem é você escrever um único copy. Então, vamos supor, você escreve um copy que ele é apoiado principalmente na emoção da alegria. E aí você pega e tenta reescrever esse copy usando, por exemplo, a raiva, né, que seria o oposto disso. Então, é importante você fazer esses testes, né, você fazer esses exercícios para ver, às vezes, o copy original ali que você escreveu, ele não fica tão bom em uma emoção, mas a partir do momento onde você leva para ele em uma outra emoção, ele fica muito mais interessante. Um ponto importante aqui é lembrar que, apesar de ser um recurso muito importante, né, você colocar emoção no teu copy, não quer dizer que você precisa colocar tudo ali ao mesmo tempo. Ou seja, é a mesma lógica que você assistir um filme, né? Você vê o trailer, você sabe que é um filme de terror, você já vai com aquela expectativa. Imagina que você entra no cinema e no fim é um filme engraçadinho, um filme de comédia. Isso vai gerar frustração, a pessoa vai ficar irritada com você. É a mesma ideia aqui. Então, se você começa uma mensagem que ela carrega uma emoção, é importante que você, de alguma maneira, você siga essa lógica. Não quer dizer que você não possa adicionar outras emoções no meio, mas precisa sempre dosar ali para não ficar um negócio esquisito, virar um carnaval e aí, na verdade, fazer o efeito contrário no teu lead. Uma outra forma que a gente pode explorar as emoções ali dentro do nosso copy é através de nostalgia, histórias pessoais, metáforas e analogias, exclusividade, escassez. Então vou mostrar aqui, por exemplo, nostalgia, né? Como que seria um copy que aplica nostalgia? Lembra-se de como vocês costumavam rir juntos, sem preocupações, e se você pudesse recuperar essa alegria em seu relacionamento? Então você vai notar aqui que eu bato ali numa dor usando, né, a emoção da nostalgia, a pessoa se lembrar como que ela tinha algo, ela não tem mais, e é você, é o seu produto que vai recuperar essa sensação nela, né? Um outro exemplo aqui são histórias pessoais, né, que você gera ali uma empatia com a pessoa, né? Eu também já me senti perdido em meio a dívidas, mas foi quando aprendi a controlar minhas finanças que tudo mudou. Então, você usa histórias pessoais para gerar conexão com as pessoas, para mostrar para elas que você de alguma forma já passou por aquele mesmo problema que ela e você sabe qual que é o caminho para sair de lá. Uma outra forma aqui são metáforas e analogias. Pessoalmente eu gosto muito disso porque é uma forma fácil das pessoas entenderem a sua mensagem. Como por exemplo aqui, perder peso é como escalar uma montanha difícil, mas cada passo te leva mais perto do topo, onde a vista é incrível. Ou seja, eu pego um assunto que às vezes pode ser chato, pesado, mas aí eu uso ali algumas metáforas, algumas analogias para deixar ele mais agradável. E aqui é basicamente quase que um exercício de quando você está explicando para uma criança algo que às vezes é complexo, né? Então, você pode não infantilizar o teu copy, né? Mas você pode deixar ele muito leve se você quiser, se você conseguir aplicar essas técnicas aqui de metáforas e analogias dentro do teu copy. Uma outra forma de você provocar emoções nas pessoas é através de exclusividade, né? Então, esse método de investimento é tão exclusivo que apenas 1% das pessoas tem acesso. Você está prestes a se juntar a este grupo seleto. Então, todo mundo quer fazer parte de uma panelinha, né? Um grupinho ali, algo que ninguém tem acesso, ou poucas pessoas têm acesso. Você pode provocar essa emoção, né? Esse sentimento de exclusividade. E por fim, escassez, né? Então, nosso boa e velha escassez aí. Apenas 100 pessoas terão acesso a esse programa de perda de peso. Garanta sua vaga antes que seja tarde demais. Aqui é só importante tomar cuidado para você não usar a escassez quando ela não existe, né? Então, aquela coisa de você falar, esse produto digital, ele é limitado só para 30 pessoas. A pessoa vai olhar e fala, pô, é um produto digital, cara. Então, né?
Mas se você está lidando, por exemplo, sei lá, essa caneta aqui é um produto que só foram feitas 10 unidades dessa caneta, então automaticamente é um recurso importante para você explorar. As pessoas, elas, de certa forma, isso vai provocar uma urgência nas pessoas, né? Elas querem ter acesso antes que esgote, de certa forma. Uma outra forma de você aplicar emoção no teu copy é usando narrativas, né? Então, construção de personagens relacionáveis, né? Lembra que eu falei de conexão, né? As pessoas, elas querem se conectar com outras pessoas, né? Então, ter um personagem ali vai te ajudar muito. Eu recomendo que você olhe, além desse material aqui, você olhe a série de storytelling que temos aqui no Swiper, que vai te ajudar muito, tá? Sobre isso. E uma outra forma é você usar conflitos e resoluções, né? Então você cria ali um ambiente onde a pessoa, ela se envolva com o que você está falando de alguma forma, ela tenha clareza de qual é o grande inimigo, qual que é o grande conflito a ser resolvido, e automaticamente ela consiga fazer a transição ali para a resolução, que é o que você está oferecendo. E também você pode, né, provocar ali emoções da flor da pele. Então, basicamente, você fazer o seu leitor ele sentir exatamente aquilo que o interlocutor, o personagem, ele sentiu, né? Então você pode usar descrições que elas são bem claras e bem fáceis de entender, justamente para que a pessoa ela consiga sentir praticamente aquilo que ela está lendo. Então só dar um exemplo aqui para vocês, nicho de diabetes, por exemplo, ou de saúde, né? Cada refeição era uma batalha entre o prazer de comer e o medo do que viria depois. Mas então ele descobriu um segredo que transformou seu pavor em paz de espírito. Ou seja, eu fui ali e detalhei um pouco mais sobre o drama que era conseguir comer, né? O cara não sabia se ele vai comer e vai passar mal em seguida. Então isso é algo que o público-alvo com certeza vai se identificar. A pessoa vai falar, pô, eu passo ou já passei ou conheço alguém que passa exatamente por esse problema e é por isso que eu vou me conectar a essa mensagem. Então, emoções à flor da pele é um nível de detalhe no seu copy que pode ser um recurso muito importante. Você só precisa tomar cuidado para não deixar o seu copy tão detalhado, né? Tão à flor da pele, que vai se tornar um negócio meio chato, né? Então, tipo aquele filme de 3 horas e meia que você não aguenta mais, você já entendeu e ele não acaba nunca, né? Você só queria voltar para casa. Então, precisa tomar cuidado aqui. Uma outra forma de você provocar ali emoções nas pessoas é usando curiosidade, né? Então, as pessoas, elas são curiosas por natureza, né? Então, elas sempre querem saber, né, o que está acontecendo. Se você escuta um barulhinho ali na rua, né, automaticamente vai todo mundo abrir as janelas para ver o que está acontecendo, se é um vizinho brigando. Então, uma opção aqui é você usar paradoxos para gerar curiosidade nas pessoas, como, por exemplo, aqui, né? Como comer mais pode ajudar você a perder peso, né? Pô, a pessoa fala, como assim comer mais pode ajudar você a perder peso, né? Então você pode usar um paradoxo ali para captar a atenção da pessoa. Perguntas intrigantes também ajudam nisso, né? Por que 90% dos homens não sabem a verdade sobre a sua saúde sexual? Então a pessoa fala, pô, peraí, será que eu faço parte desses 90%? E o que será que talvez seja essa verdade que eu não sei, né? As pessoas se incomodam em não saber sobre algo. Uma outra opção são informações ocultas, né? O erro financeiro de empresários que está custando milhares de dólares todos os anos. Então, tipo, pô, o que será que é esse tal erro? E por que eu não sei dele? Então, é por isso que eu vou ficar aqui e vou ouvir o que essa pessoa tem para dizer. E plot twist também, né? O que parecia ser o fim do casamento dele se tornou a melhor coisa que já aconteceu. Descubra como. Então você usa ali um plot twist, né, uma reviravolta para gerar curiosidade e aí automaticamente você fisga a pessoa. Então isso aqui pode ser muito poderoso para anúncios, por exemplo, né? E para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre essa questão de curiosidades, eu deixei aqui duas subdivisões aqui sobre curiosidade empática e curiosidade epistêmica, tá? Então tem essa diferença ali, né, sobre curiosidade. Eu recomendo que depois você dê uma olhadinha aqui, se aprofunde um pouco mais, se te interessar, tá? E uma outra forma de você provocar emoções no teu copy é através do uso de promessas, né? Então a gente vai ter aí duas subcategorias de promessas, né? Promessa direta e a promessa emocional. Promessa direta, ela vai estar mais conectada ali, vai ser mais eficiente quando o teu público ele é um pouco mais consciente, né? O nível de consciência dele é maior, é um público mais quente, ou seja, ele está mais preparado para receber promessas que são mais direto ao ponto, né? Como, por exemplo, aqui, essa headline aqui de finanças. Esse plano de investimento garantirá um retorno
de 8% ao ano, protegendo seu capital contra a inflação. Então é um negócio muito mais claro, mais direto. E, por outro lado, você tem as promessas que são emocionais, né? Então você não promete apenas resultados, mas também uma transformação pessoal ou um sentimento positivo, como esse exemplo aqui. Descubra como você pode salvar seu casamento e reviver a paixão que vocês tinham, sentindo-se mais próximo do que nunca. Ou seja, você está prometendo algo, né? Você está mexendo ali com uma emoção da pessoa, porque é algo que ela deseja, é algo que ela quer, só que você está fazendo isso de uma maneira um pouco mais subliminar, né? Então, o que está por dentro disso aqui pode ser qualquer coisa, né? Mas ela está disposta a te dar um voto de confiança para entender um pouco melhor o que afinal vai resolver o casamento ali, tá? Então você pode explorar essas duas categorias de promessa para gerar emoções nas pessoas. Mas é importante que você use isso em conjunto com os níveis de consciência do teu lead, né? Porque se você tem um público quente ali que está pronto para comprar, não faz sentido você ficar tentando provocar uma promessa emocional ali, subliminar, enfim, mais misteriosa. Vai direto ao ponto que a pessoa está pronta ali para comprar. É uma coisa que a pessoa está no deserto ali, pronta para tomar água, e aí você fica contando ali, né? Descubra como que você pode tomar a água, blá blá blá. A pessoa fala, meu, eu só queria passar o Pix aí e comprar essa água porque eu tô com sede. Então, tenta sempre tomar cuidado com isso, para você não ser misterioso demais no momento errado. E também não ser direto demais ao ponto no momento errado, tá? E para fechar a nossa categoria de como usar emoções no teu copy, a gente tem aí recursos temporais, né? Então, talvez o mais poderoso é o do Future Pacing, né? Se você quiser estudar sobre Future Pacing, que é uma máquina do tempo para o teu lead ali, temos um artigo muito completo, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder estudar. E basicamente ele vai ser útil para que você reduza a incerteza da pessoa, né? Então você coloca ela literalmente no futuro e você mostra como que ela vai ficar depois de ter acesso ao teu método, ao teu produto, e automaticamente você estimula uma imagem mental para ela. Então ela consegue, através das suas palavras, ela consegue se visualizar no futuro. Se ela está hoje acima do peso, ela consegue se visualizar cabendo ali nas roupas que ela tanto sonhava, ou então, se ela hoje está no emprego que ela não queria estar, ela consegue se visualizar tendo ali o emprego dos sonhos e recebendo a grana que ela tanto esperava. E aí dentro disso, né, você tem algumas estruturas de Future Pacing que você pode usar, como por exemplo uma situação familiar, né? Imagine se acordando amanhã de manhã, olhando no espelho e sentindo aquela familiar frustração ao ver que o peso ainda está lá, mesmo depois de todas as tentativas anteriores. Ou seja, eu estou aqui provocando uma emoção na pessoa de que se ela não tomar uma ação agora, ela vai acordar amanhã de manhã, ela vai se olhar no espelho e vai sentir exatamente a mesma raiva. Lembra que eu falei de raiva lá atrás, né? Ou seja, estou provocando a emoção de raiva dela usando aqui o nosso querido Future Pacing. Eu posso, por exemplo, fazer o uso aqui de detalhes sensoriais, né? Então, por exemplo, sinta a tranquilidade de abrir o seu aplicativo do banco e ver o saldo crescente, fruto de suas decisões inteligentes de investimento. Ouça o som de notificação indicando que mais uma meta financeira foi alcançada. Então aí eu usei dois recursos sensoriais, né? A pessoa sentir ali a tranquilidade, sentir a paz de abrir o aplicativo e ver que está cheio de grana, ou ouvir, né, aquele sonzinho de notificação mostrando que ela alcançou uma meta. Então eu uso o Future Pacing para isso, para provocar emoções na pessoa. E uma outra forma aqui são comparações com o presente, como por exemplo aqui. Pense no alívio de nunca mais ter que enfrentar a decepção de uma noite frustrante. Em vez disso, você experimenta a confiança de saber que sua saúde sexual está restaurada e a cada momento íntimo é tão satisfatório quanto você sempre quis que fosse. Então, novamente, você faz uma comparação com um problema presente, algo que ela sofre muito, né? Então, quando eu falo aqui, você não vai ter mais que enfrentar a decepção de uma noite frustrante, é isso que a pessoa está vivendo, né? Ela está sofrendo ali com um determinado problema, mas a partir do momento onde eu ofereço algo para ela, ela pode experimentar mais confiança, restaurar ali a saúde sexual dela e ter os momentos íntimos que ela esperava. Então, o Future Pacing ele é um negócio que está totalmente conectado aí com a escrita de copy emocional. Eu recomendo muito que você abra aqui todas essas caixinhas, tá? Porque tem coisa pra caramba aqui. Se eu ficar falando, essa aula vai virar um aulão, não é esse o objetivo. Então, depois dá uma olhadinha aqui e também
olha lá o artigo, o guia, né, sobre Future Pacing. Eu tenho certeza que isso aqui vai tunar o seu copy emocional, tá? O Future Pacing, ele é talvez a coisa mais importante ali dentro do trabalho de um copy emocional. E antes da gente encerrar, tá? Faltam só alguns minutinhos, é importante a gente falar sobre pesquisa, né? Então, como é que você vai falar de emoções se você não sabe o que provoca emoções nas pessoas? Então, a pesquisa aqui, ela vai ser muito importante. Você pode descobrir as emoções das pessoas com recursos simples, né? Você pode fazer enquetes, você pode fazer entrevistas, você pode usar dados do mercado e mais do que isso, talvez a minha forma preferida, né? Você pode analisar fóruns ali, o Reddit, Quora, pode olhar os comentários no YouTube, no Twitter, no Facebook, para entender o que gera alegria nessas pessoas, o que gera frustrações, o que gera medo, e aí você usa exatamente as informações que essas pessoas entregam nessas interações para potencializar o teu copy. E aí, por fim, vamos falar aqui de alguns exemplos, tá? Eu vou fazer aqui algumas comparações. Então, a gente tem aqui um copy que é um copy tijolão, né? Controlar o diabetes é essencial para evitar complicações de saúde. Tome esse suplemento diariamente para manter seu nível de açúcar no sangue sob controle. Isso aqui, putz, chatão, a pessoa dormiu, né, na metade do caminho. Mas a partir do momento onde você aplica ali a pitadinha do copy emocional, isso se torna. Lembra-se de quando você podia saborear suas refeições favoritas sem medo? Imagine poder voltar a esses dias, onde controlar diabetes não é uma luta, mas é uma vitória diária. Então você viu como mudou, né? Eu tirei aqui um copy chatão, um paredão, e eu levei para um negócio muito mais agradável, que toca emoções das pessoas. Um outro exemplo aqui. A disfunção erétil pode ser tratada com esse medicamento. É importante tomar medidas para evitar problemas futuros. Também a pessoa vai dormir, com certeza. Mas a partir do momento onde eu falo, a frustração de perder a intimidade é esmagadora. Mas e se eu lhe dissesse que há uma maneira de reconquistar sua confiança e voltar a sentir a alegria de uma vida sexual plena? Não é apenas um tratamento, é a chance de reviver os momentos que você sempre pensou ter perdido para sempre. Então vocês podem notar aqui a diferença, né, de um copy paredão, um copy tijolão, para um copy mais emocional. E um último exemplo aqui, manter a comunicação aberta é fundamental para a saúde do relacionamento. Chatão, a pessoa vai dormir com certeza, mas se eu falar dessa forma aqui, cada conversa não dita e cada abraço perdido cria um abismo entre você e a pessoa que ama. E se houvesse uma maneira de reacender a chama que vocês tinham? A terapia de casal pode ser o primeiro passo para não só resgatar, mas fortalecer o laço que une vocês. Porque perder alguém que você ama é um preço alto demais para pagar. Cara, é completamente diferente. Vocês percebem que a partir do momento onde a gente pegou tudo aquilo que a gente viu ali sobre escrita emocional e aplicou nesses copies tijolão, muda, né, de uma maneira absurda aqui. Então são 3 exemplos aqui só para a gente ver tipo um antes e depois, digamos assim. E para fechar, tem aqui alguns exemplos, tá, de copies que tem dentro lá do Swiper. Tá? Eu vou deixar os links também aqui para você poder de fato ver esses copies na prática ali e fazer os exercícios também. Mas, por exemplo, aqui, né, um copy que provoca medo e nojo. Problemas com gases, você provavelmente tem parasitas. Né? Então, você entrou na cabeça da pessoa ali, que ela vai ficar com medo e com nojo ao mesmo tempo. Esperança, de 4 maços por dia, em 4 horas. Esse é um copy do Eugene Schwartz, que ele gera esperança da pessoa que ela pode parar de fumar. Ou seja, ela saiu de 4 maços por dia, agora ela não usa nenhum maço por dia. Né? Então, aqui são exemplos para você poder ver na prática, né, copies emocionais. Então dá uma olhadinha lá, estuda, né, lê depois com calma cada um desses exemplos e lembra de fazer também os exercícios, tá? Não esquece do exercício que eu falei, de você tentar escrever em uma emoção e depois reescrever em outra emoção completamente diferente, e aí você vai notar as diferenças. Galera, tentei ser o mais resumido possível, estamos com 32 minutos, mas como eu falei, é um assunto complexo, talvez a gente fale mais sobre esse assunto em outras aulas aí, mas de qualquer forma, esse mapinha aqui está completo para você poder acessar e você navegar nele. A versão em texto também está disponível ali para você estudar e reestudar. Vejam os exemplos, vejam, né, todos os formatos aí, vai ficar tudo muito mais claro. Mas de qualquer forma, se você ficar com qualquer dúvida, não deixe de mandar os seus comentários aqui nesse vídeo e também dentro de cada um dos copies dentro do Swiper, para que a gente possa ajudar vocês. É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha
gerado boas ideias aí. Coloquem emoção no copy de vocês, não façam um copy paredão, porque a gente não quer que as pessoas durmam, né? A gente quer que as pessoas comprem, a gente quer que as pessoas se cadastrem, e a única forma de a gente fazer isso é com que elas estejam acordadas. E é por isso que a emoção vai ser importante para isso. Então é isso, obrigado por ter assistido até aqui. A gente se vê na próxima. Forte abraço e tchau!